esta noite, mantendo nossas Bíblias abertas para o texto em Tito, capítulo 1 e os versículos 9 ao 13, que nós acabamos de ler. Eu queria trazer a sua atenção para o versículo 9, onde menciona, lá perto do finalzinho, menciona a sã doutrina. E se você olhar nas últimas palavras do texto que lemos no versículo 13, está falando sobre ser são na fé. E eu queria esta noite então falar sobre o tema coisas sãs. Coisas sãs. No versículo 9, o apóstolo Paulo, ele introduz e menciona um termo interessante, é o termo contradizente. Como para convencer os contradizentes, ele fala no finalzinho do versículo número 9. Essa palavra contradizente, ela é uma palavra que foi traduzida do grego, em que o Novo Testamento foi escrito, claro, a palavra antilego. Antilego. Bom, antes sabemos que é alguma coisa que é oposto ou ao contrário. Lego é uma palavra que vem da palavra grega logos. Logos significa palavra. Lego seria o verbo, seria palavrear, seria falar. Então, antilego é literalmente contradizente. É uma tradução literal da palavra que foi usada. Porém, em outros pontos do Novo Testamento, essa palavra antilego, que aqui é traduzida contradizente, ela é traduzida como contradizer ou como negar. Então, aqui está falando de pessoas que elas dizem contra, elas falam contra, elas negam com suas palavras. E aqui no versículo 10, o apóstolo Paulo fala que deve haver um esforço contra tais contradizentes. Deve haver uma certa resistência a ele. Versículo 9 fala, para convencer os contradizentes. Para convencê-los. Então, quando alguém que está contradizendo, alguém que está negando, e como nós vamos ver, não é uma questão de uma negação acadêmica ou intelectual, é aquela pessoa que está negando com a sua vida. É aquela pessoa que ela fala uma coisa, mas os seus atos contradizem ou negam ou se opõem àquilo que ele está dizendo. Ou seja, o que sai da boca não está em harmonia com o que a pessoa faz. Como ela fala, aonde ela anda, com quem ela anda, o que ela faz, existe uma contradição. E a Bíblia fala aqui que nós devemos convencer os contradizentes para que não assim hajam. E por que é importante haver essa resistência, essa correção? Bom, o versículo 11 diz o seguinte, aos quais, falando sobre os contradizentes, aos quais convém tapar a boca. A melhor coisa que os contradizentes fazem é tapar a boca. Por quê? Porque se você vai falar uma coisa e fazer outra, é melhor não falar nada. Porque isso vai gerar confusão. O contradizente anda por aí dizendo que Deus é maravilhoso, que a Bíblia é maravilhosa, que blá, 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 mas a sua vida contradiz aquilo que ele fala. E aqui Paulo está dizendo o seguinte, no versículo 11, aos quais convém tapar a boca. Qual quer dizer isso? Cala a boca. Não fala nada não. Não vai dizer por aí que você é crente, não. Não vai dizer por aí que você vem à igreja tal, não. Não vai dizendo por aí, não, que você ama e segue Jesus, porque se você vai dizer isso e vai fazer isso, cala sua boca, tape-a. É o melhor que você faz, é o que convém. E não ficar falando e agindo de uma forma errada. Mas continua. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Então o contradizente, ele vai começar a trabalhar contra, ele vai começar, em vez de edificar, ele vai atrapalhar. Ele vai estar ensinando, e aqui fala, casas inteiras. Tudo isso alimentado pela ganância. Agora, a palavra ganância aqui, aliás, a palavra ganância não quer dizer apenas e tão somente algo financeiro ou material. A ganância pode ser qualquer coisa em que a pessoa coloca aquilo acima e à frente de tudo.
Algo que eu vou ter a qualquer custo, não interessa o custo, não interessa a quem, não interessa nada, aquilo eu vou ter. Pode ser algo material, pode ser algo financeiro, mas não precisa ser necessariamente. É qualquer coisa que você coloca na frente de qualquer outra coisa. Você vai conseguir aquilo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. O melhor que as pessoas podem fazer é calar a boca. É tapar a boca, como diz o apóstolo Paulo. Então, por isso que devemos repreendê-los. No versículo 13 fala isso. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, que testemunho? O que ele acabou de falar. Ele falou, olha, vocês ensinam coisas erradas, vocês são gananciosos e avarentos, e o próprio profeta disse no versículo 12 que os cretenses são mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Aí ele diz, este testemunho, ou seja, tudo isso que eu falei, sobre eles serem gananciosos, ensinam coisas erradas, preguiçosos, tudo isso é verdadeiro. Aí continua, portanto, por isso, em função deste fato, repreende-os severamente, para que sejam sãos na fé. Então, o nosso papel aqui é o seguinte, é a gente repreendê-los, como fala no versículo 13, e a gente convencê-los, como fala no versículo 9, para que sejam sãos na fé. E para que isso aconteça, para possibilitar essa repreensão e esse convencimento, existe um conjunto de coisas sãs. E é justamente o tema que eu anunciei, coisas sãs, que eu quero ver esta noite, que vão permitir que isso aconteça. Olha comigo no versículo de número 9 que nós lemos, que diz assim, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, a primeira coisa sã que eu quero mencionar esta noite é que a doutrina sã é algo importante. A doutrina sã, ou sã doutrina, dela mesma. Hoje em dia é muito difundido a ideia de que doutrina, e doutrina nada mais é do que o ensino da palavra de Deus. Hoje é tido muito comum que a ideia de que a doutrina não é importante. Eu já ouvi pastores, com P minúsculo, claro, mas pastores, dizendo que doutrina não tem importância, inclusive não vamos deixar que doutrina nos divida. Vamos colocar as nossas diferenças de lado. Vamos nos unir naquilo que nós concordamos, mas não vamos deixar que doutrina nos separe. Eu acho que nunca antes da minha vida eu ouvi tamanha bobagem. Nunca ouvi tamanha bobagem. Como que nós vamos deixar doutrina de lado? Como afirmar que doutrina divide e, portanto, devemos focar em Cristo, dizem eles. Vamos nos concentrar em Cristo. Vamos nos concentrar em Deus. Essa coisa de doutrina, você acha assim, eu acho assado, você pensa de um jeito, eu penso de outro. Isso não é importante. Vamos louvar a Deus. Vamos nos focar em Deus. É muito lindo isso, com um problema. É impossível você se aproximar e conhecer Deus sem doutrina. Cristo é a doutrina de Deus. Cristo é a personificação do Deus vivo. Cristo é a doutrina de Deus em carne. Como deixar a doutrina de lado? Eu me refiro, é claro, à sã doutrina. Jesus, ele é central em toda sã doutrina. Ele é o ponto principal e é Cristo a régua pela qual julgamos e determinamos o que é sã doutrina. Entendam, doutrina, o mundo está cheio de doutrina. Não falta doutrina por aí. Estamos falando sobre coisas sãs. Estamos falando sobre a sã doutrina que lemos aqui no versículo 9. Tanto para admoestar com a sã doutrina. Se nós queremos admoestar, se nós queremos convencer, se nós queremos corrigir esses maldizentes, nós precisamos do quê? Da sã doutrina. É o que está dizendo aqui no texto, no versículo 9, para admoestar com a sã doutrina. Se nós vamos deixar a sã doutrina de lado,
não vai ter administração. Não haverá repreensão, não haverá convencimento, e os maldizentes vão seguir maldizendo. Toda doutrina sã, na realidade, ela divide. A sã doutrina, ela divide. Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim: porque virá tempo em que não suportarão ao quê? A sã doutrina. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. É nesse ponto aqui que existe a divisão. Existem aqueles que não suportarão a sã doutrina e aqueles que suportarão e aceitarão e abraçarão a sã doutrina. E aqui é que nós partimos caminho. E o que divide é a sã doutrina. Voltando para 2 Timóteo 4,3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Isso daqui quer dizer o seguinte: eles vão procurar alguém que vai falar para eles o que eles querem ouvir. Eles estão com comichão, eles estão com coceira no ouvido, eles querem ouvir alguma coisa, e eles vão sair buscando até encontrar alguém que vai dizer aquilo que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o que Deus quer que eles ouçam, eles querem ouvir o que eles querem ouvir. E eles buscarão, essa palavra doutores quer dizer ensinadores, pregadores. E o mundo está cheio de pessoas dispostas a falar tudo aquilo que você quer ouvir, para de alguma forma se aproveitar de você. Então existe um monte de pseudo-igreja por aí, e pseudo-doutores, e pseudo-pastores, que vão dizer o que eles acham, pensam, acreditam que você quer ouvir. Porque assim eles vão capturar vocês. Eles vão enlaçar. Eles vão trazer, vão pescar, vão fisgar. Porque você vai dizer, ou a pessoa vai dizer, o que as pessoas querem ouvir. Muita divisão hoje. Muitas pessoas hoje não buscam uma igreja que prega a palavra de Deus. Muitas pessoas não buscam uma igreja que servem o Deus de forma correta, de forma bíblica. Muitas pessoas hoje buscam uma igreja que é mais um clube social do que outra coisa. Agora entenda uma coisa, a igreja tem uma função social sim, eu entendo. Uma igreja é onde irmãos que têm o mesmo pensamento, têm a mesma visão de vida, têm o mesmo Deus, a mesma palavra, elas podem desfrutar do tempo social. De ter amizade, comunhão. Sim, isso é um dos papéis da igreja, mas não é o papel principal da igreja. E tem pessoas que só querem isso. Eu só quero um clube social, onde eu possa ir, ter comunhão, bater um papo, ter amizades. É só isso que eu quero. E a sã doutrina, quando pregada, vai dividir. Ô pastor, essa coisa de sã doutrina não me interessa. Eu só queria ir aqui para ter comunhão, pastor. Eu tenho amizade, para os meus filhos ter amigos, eu tenho amizade. Essa coisa de sã doutrina divide. Muitas pessoas querem uma igreja que vai ajudá-las. Entenda, a igreja é o lugar que nós devemos ir e ter ajuda. Eu entendo isso. Mas se você só quer vir para a igreja para ter ajuda no seu casamento, ou no seu lar, ou na educação dos seus filhos, tudo válido, gente. Mas se é só isso que você quer, quando a sua necessidade de ajuda passar, você vai dizer assim, ó, tchau, tchau. E a sã doutrina não é o que a pessoa está procurando. Muitas pessoas buscam prosperidade. Entenda, se você aplicar os princípios de Deus, de obediência, e sabedoria, e autocontrole, falamos sobre isso hoje de manhã, Deus pode dar prosperidade, mas tem gente que só quer isso. Tem gente que só quer saber de carro novo, casa nova, aumentar o salário, ganhar na loja, só quer saber de prosperidade. E é só isso que lhe interessa. E quando vem essa doutrina, eles, opa, é aqui que a gente se separa. Muitas pessoas só querem uma igreja para dar saúde.
ou curar uma doença, ou conseguir uma cirurgia, um tratamento, ou um guia para fazer um exame, alguma coisa assim. Entenda, Deus pode curar você, Deus cura, né? Deus cura. Deus cura, eu não curo, Deus cura. Mas se tudo que você quer é saúde, prosperidade, algo social e assistência, a sã doutrina não é algo que está lhe prendendo. Muitas pessoas só querem uma igreja onde é um centro de louvor. Eu falo louvor com L bem pequenininho e entre aspas. É só isso. Como se o único papel da igreja fosse louvar a Deus. E louvar a Deus é tipo fazer cócegas em Deus. As pessoas sequer sabem ou entendem o significado da palavra louvor. Para começar, louvor, eu espero não chocar ninguém esta noite. Louvor tem 0,0% a ver com música. Água com açúcar para o irmãozinho atrás. Louvor não tem nada a ver com música. Gente, louvor, sabe o que é louvor? Louvor vem de um coração grato que reconhece Deus pelo que Ele é e o que Ele tem feito em nossas vidas. Isso é louvor. Você pode louvar Deus com música? Claro, mas não quer dizer que música é louvor e que louvor é necessariamente música. Entende? A sã doutrina divide. Porque uma igreja que prega e cumpre, segue, obedece a sã doutrina, muita gente não quer saber disso. Quer um monte de outras coisas, mas não quer a sã doutrina. Então a sã doutrina, ela divide. Mas a sã doutrina é a base, é a rocha, é o alicerce, é o fundamento da igreja de Jesus Cristo. Então como deixar de lado a sã doutrina? Como fazê-la secundária ou sem importância? Igrejas que ensinam a sã doutrina, que pregam, ensinam e praticam, não são muito procuradas hoje em dia. Infelizmente. Infelizmente. Por quê? Nós lemos, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para ser doutores, conforme as suas próprias concupiscências. É o que está acontecendo, nada recente, nada novo. Isso foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. Não pense que isso vai começar amanhã, ou começou semana passada. Isso já vem, muito tempo. Ouvimos falar muitas vezes sobre escândalos e aberrações em igrejas. E aqui eu vou usar a palavra igreja com uma latitude imensa. Eu vou incluir aqui igrejas evangélicas, igrejas de culto, de seitas. Eu vou incluir aqui igreja católica, eu vou incluir aqui qualquer coisa que leve o nome igreja. Da forma mais ampla possível. Ou até permissível. E ouvimos escândalos em tais igrejas. Escândalos de exploração de toda a espécie. Ouvimos escândalos sobre imoralidade, enganação. Uma certa denominação muito conhecida recentemente liberou para que seus pastores pudessem pudessem divorciar e casar de novo. Algo que é claramente, sem sombra de dúvida, contrário à palavra de Deus. Lê lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Não vamos para lá agora, por questão de tempo. Mas é algo que é abertamente 100% indiscutível, proibido pela palavra de Deus. Mas lá eles liberaram isso. Isso deveria ser uma fonte de escândalo. Isso deveria provocar o êxodo desta tão chamada denominação em que não ficasse quase ninguém. No entanto, se eu falasse o nome desta igreja, chocaria você, porque está assim, E parece que ninguém liga. Sabe por quê? A sã doutrina é ignorada. A sã doutrina é secundária. A sã doutrina está, janela fora, porta fora. Se um dia esta igreja, a Igreja Batista Metropolitana, adotar uma posição contrária à sã doutrina, cada um de nós aqui devemos ficar em pé, sair por aquelas portas e não voltar nunca mais. Isso não acontecerá enquanto eu for pastor dessa igreja, eu lhe asseguro isso.
Mas se um dia eu morrer e estiver lá no céu, e eu ouvi falar que aconteceu isso, e vocês não saíram dessa igreja, eu vou puxar uns pauzinhos lá em cima, vou mandar chover trovão, enxofre e fogo aqui dentro, no meio do culto. Estou avisando. Todo reclamo. Gente, a sã doutrina é tudo. A sã doutrina é o alicerce da igreja. Eu dei esse exemplo, mas existem vários exemplos, gente, onde a sã doutrina foi abandonada, jogada fora. E muita gente, tá nem aí. Fazer o quê? Está errado. Muito errado. Essas aberrações de toda espécie que acontecem, elas são um produto, sabe de quê? De falta de sã doutrina. Porque se essa denominação que eu mencionei tivesse a sã doutrina, nunca teriam sequer cogitado propor tal heresia. Só o fato que cogitaram, colocaram em pauta, votaram, implementaram, está dizendo que ali... Então você veja, a falta da sã doutrina gera escândalos, aberrações, problemas seríssimos na igreja. A falsa doutrina deve nos chocar mais do que os resultados da falta da sã doutrina. Ouvimos casos de escândalos envolvendo imoralidade nas igrejas. Sabe o que é isso? É um problema de falta de sã doutrina. A gente ouve problemas de escândalos de exploração financeira dos membros da igreja. Sabe o que é isso? É falta de sã doutrina na igreja. De sã doutrina na liderança, que deveria ter vergonha na cara, e da pessoa sendo explorada, gente. Me perdoe, mas se alguém está sendo explorado por uma igreja, é porque ela quer. Porque se ela se importasse com a sã doutrina, ela ia falar, me diga uma coisa, apóstolo, onde é que fala sobre trízimo aqui na Bíblia? Onde é que fala aqui que eu tenho que dar 30% do meu salário, né, da minha renda? Onde é que está dizendo isso? Apóstolo? Onde é que diz isso? Não diz. Então pronto. Então veja bem, não é só a liderança, são os membros. Gente, sã doutrina não é só para a liderança, sã doutrina é para todo mundo. E ninguém está acima ou além da sã doutrina. E não cabe essa conversa de que nós não podemos questionar a doutrina de alguém. Pode e deve. A Bíblia manda provar os espíritos. Em Atos, o apóstolo Paulo comenda aos bereanos, porque estavam checando nas escrituras o que ele mesmo estava ensinando. E ele disse, fizestes bem, cheque mesmo. E quem me conhece aqui, há 13 anos atrás, quando comecei a igreja, uma das primeiras coisas que eu disse e venho dizendo desde então, se eu não puder mostrar na Bíblia, em um texto, em seu contexto, qualquer coisa que é pregado, ensinado, aconselhado, deste púlpito, desta boca, então vocês podem, por favor, ignorem o que eu falo. E vocês têm não só o direito, mas o dever de dizer, pastor, não no meio do culto, é claro. Pastor, o senhor falou no culto sobre assim, assim, assim. Me mostra na Bíblia como é que é isso. Eu lhe garanto que eu não vou ficar chateado, chocado, ofendido, muito pelo contrário. Agora, com isso, eu não quero que todo mundo faça fila hoje, pastor, eu quero perguntar para você. Também não é assim, tá bom? Não precisa de tanto. Vocês têm o dever e o direito. Essa história de não pode questionar, não pode questionar. A Bíblia fala o contrário. Sabe o que chama isso? Questionar o que é pregado? Sã doutrina. É o que a Bíblia manda. A Bíblia manda a gente testar, e provar, e checar, e perguntar. Ninguém está isento, ninguém está acima da sã doutrina. Olha comigo no versículo 13, no texto de hoje. Que diz assim, este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Então nós vimos que não só a doutrina sã é importante, uma fé sã também é importante. Uma doutrina e uma fé sã. É o que termina aqui. Para que sejam sãos na fé. Uma fé sã. Uma fé verdadeira, uma fé eficaz, uma fé sã, uma fé 100% bíblica, é uma fé
que é dependente na sã doutrina. Se você não tem a sã doutrina, toda a fé do mundo não vai resolver nada para você. Se você não tem a sã doutrina, você pode ter a fé de mover montanhas, não vai resolver nada. Vou dar um exemplo aqui. Os muçulmanos, aquela religião simpática do amor que gosta de matar as pessoas. Aquilo é um povo que tem muita fé. Eles só têm a doutrina errada. Eles têm tanta fé que eles estão dispostos a morrerem pela fé deles. E muitos morrem. Eles estão dispostos a sacrificar os seus filhos e suas filhas pela fé deles. A fé deles é muito forte. Agora, a doutrina é toda errada. Nós evangelizamos como? Nós saímos e apresentamos o evangelho para as pessoas. Batemos uma porta, aproximamos alguém numa praça, na calçada, na rua, enfim, na escola, na cadeia, onde tiver, aproximamos as pessoas e damos a elas a opção de ouvir o que Jesus fala sobre salvação. Nós falamos que Deus lhe ama e que Jesus morreu na cruz para saldar a nossa dívida. Que todos nós somos pecadores perante Deus e nenhum de nós é justo, nenhum sequer. E que Jesus morreu por nós e que Ele oferece essa salvação gratuitamente, baseado em você confiar. E você ouvir, crer, confiar e receber a sua salvação. E se você não quiser, eu espero que um dia você mude de ideia e receba Cristo. Tenha uma boa tarde. Pronto, até eu resumo mais ou menos assim. Eles não. Eles não. Se você tiver chance, se eles derem oportunidade, é assim: vai converter para o Islã, eu vou lhe matar. Escolha. Se demorar muito, eles lhe matam. E tem mais. Na maioria das vezes, eles nem dão essa oportunidade. Eles simplesmente lhe matam. Porque é matando os infiéis, ou seja, infiéis seríamos nós, eles estão servindo e agradando a Deus e juntando galardão para eles. Pois é. Eles têm essa doutrina. Claro, estou simplificando, mas basicamente a doutrina deles é essa. Ou converte ou morre. Qual que vai ser? E a fé que eles têm nessa doutrina errada é tamanha que eles se matam. Colocam explosivo em seus filhos, mandam ele entrar no ônibus, no mercado, numa escola, e aperta um botãozinho e acabou, morreu, matou. Isso é fé. Quem de nós aqui morreria? Ah, pastor, eu morreria. Ah, tá, sei, tá. Tá muito bom agora sentado aqui, mas se entrar alguém ali, entrar um bando de muçulmano barbudo aqui com uma arma no var, quem for crente aqui vai morrer. Bom, eu entrei por engano, eu pensei que aqui era uma lanchonete, eu entrei sem querer, querendo. A igreja, que igreja? Eu não sabia não. Nessas horas todo mundo, ó. Pois é. O que eu estou dizendo é isso. Toda a fé do mundo com a doutrina errada não serve de nada. Você pode crer com toda a sua fé que as suas obras vão lhe salvar. Você pode crer com todo o seu coração que a sua justiça, as suas boas obras vão permitir que você vá para o céu e seja salvo. Você pode crer o que você quiser, ter a fé que você quiser. Isso vai lhe levar para o fundo do inferno e não para o céu. Uma das palavras mais aterrorizantes para mim na Bíblia é quando Jesus fez essa profecia. E é uma profecia. E naquele dia muitos virão a mim e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome nós fizemos isso, 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 isso. E eu vos direi abertamente: apartai-vos de mim, não vos conheço. Eram pessoas que chamavam Cristo de Senhor, eram pessoas que fizeram coisas para Cristo e estavam confiando nestas coisas, nas suas obras, para ir para o céu. E foram lá: Senhor, o céu é por aqui? É, mas pode dar meia volta, porque eu não conheço vocês. A pessoa: mas nós vos servimos, nós fizemos isso, 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 isso. E novamente vos direi:
apartai-vos de mim, não vos conheço. Em outras palavras, cai fora, você não é dos meus. Jesus nunca diria isso. Gente, está na Bíblia. Apartai-vos de mim, quer dizer, se afaste de mim, não chegue perto. Eu não sei quem você é, eu não lhe conheço, e você não me conhece. Pessoas que tinham fé. Mas toda a fé do mundo com a doutrina errada não resolve nada. Absolutamente nada. Por isso que a sã doutrina é importante e uma fé sã é importante, baseada na sã doutrina. Fé, veja bem, fé nada mais é do que doutrina em ação. Fé nada mais é do que a manifestação da doutrina. Por isso que Tiago, é um versículo que muita gente acha que é muito confuso. Não, nada é confuso. Fé sem obras é morta. Está vendo? Você tem que ter obras. Não é isso que está dizendo. Fé é a manifestação da doutrina. Em outras palavras, se você fala uma coisa, mas faz o oposto, isso não é fé. É o que os maldizentes aqui estão dizendo. Eles dizem uma coisa com a boca, mas as suas ações os negam. É o contrário. Então é importante ter essa doutrina, é importante ter uma fé que é sã, uma fé que é dependente daquilo que é ensinado. Por isso que você tem que ter muito cuidado, porque o que você crê aqui e o que você acredita no seu coração vai ser muito influenciado do que lhe é ensinado. Então, se você está num lugar que está lhe ensinando algo que não é da sã doutrina, aquilo vai afetar você. Eu fui salvo 27 anos atrás. Isso, eu fui salvo antes de nascer, exatamente. Faça uns cálculos aí. Eu fui salvo 27 anos atrás. Os primeiros 5 anos, eu aprendi, digamos assim, 5% da sã doutrina em 5 anos. Até que eu conheci uma igreja que ensinava a sã doutrina. Aí eu completei os outros 90 e poucos %. Tivesse eu ficado naquela igreja, eu acho que até hoje eu estava nos 5%. Sabe quem culpa isso? Da igreja? Não, minha. Que eu saiba, não tem ninguém acorrentado a igreja nenhuma. Que eu saiba, eu posso estar enganado, mas que eu saiba. Tem muita igreja que tenta acorrentar você. Se sair desta igreja, você perde a salvação. Ah, então, quem salva a igreja não é Jesus, tá certo. Um monte de blá, 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 blá. Tem muita igreja que quer perder, quer botar medo para acorrentar a pessoa. Não. Igreja, nós escolhemos. E eu espero que nós escolhemos uma igreja baseada na doutrina que ela ensina, que seja sã. Não uma que tem uma frente bonita. Se tiver, ajuda, eu sei. Não uma que tem ar-condicionado. Se tiver, é bom também, eu sei. Não é uma que tem um pastor bonito. Ajuda muito, eu entendo. Mas, gente, isso não é critério para escolher a igreja. Eu vou fazer uma confissão aqui para você. Quando eu era novo na fé, não tinha nem 1 ano de salvo, eu e a irmã Simone saímos para escolher uma igreja. Nós éramos de uma certa denominação, não éramos batistas naquela época. E nós fomos visitar aqui em Maceió na época, tinha umas 5, 6 igrejas dessa denominação, que me refiro. Nós escolhemos uma. Baseada, sabe em quê? Isso foi a irmã Simone, não fui eu. Eu estava sendo espiritual, mas a escolha da irmã Simone foi baseada, porque era a igreja mais bonitinha que tinha. Das 5, a mais bonitinha. A mais jeitosa. Se eu dissesse o que aconteceu dentro daquela igreja, é de fazer o seu pelo arrepiar tudinho assim, ó. A confusão, a aberração que teve naquela igreja. É um milagre que eu não me escandalizei e fui ser xangozeiro, sei lá. Porque, francamente, aquilo ali era de escandalizar até o crente mais maduro que tinha. Foi Deus que protegeu a gente. Foi algo terrível. Não convém aqui dizer, mas foi algo terrível, gente. Ah, mas quem escolheu aquela igreja fomos nós. Por quê? Ah, porque era mais bonitinha, tinha. Pois é.
Então, o critério pelo qual a gente escolhe uma igreja, sabe qual é? Aqui tem a sã doutrina, ou qualquer outra igreja. E como é que eu sei, pastor, a sã doutrina? Lê a tua Bíblia. Tão simples, lê a Bíblia. Bate com a Bíblia. Você não bate. Muito bonita a sua igreja. Pastor, você é lindo. Aqui é bem fresquinho, mas eu tô fora. Sã doutrina, gente. A sã doutrina é o fundamento de uma sã fé. Uma fé sã. Alguma coisa assim. Quem deve repreender? O versículo 13 fala, portanto, repreende-os severamente. Veja só, não é só repreender, é repreender severamente. Quem deve repreender severamente para que sejam sãos da fé? Os pais devem fazer isso. Você é pai, você é mãe, você vai ser pai, vai ser mãe. É o seu papel repreender o seu filho, a sua filha, quando for necessário. É o seu papel. É o papel de amigo. Você tem algum amigo? É o seu papel, amigo, repreender o seu amigo. Se você for um amigo de verdade, você repreende. O amigo de verdade está mais interessado no bem do amigo do que se vai perder a amizade, se vai chatear o amigo. O amigo de verdade, ele repreende. Mas aqui, acima de tudo, quem deve estar repreendendo, principalmente, é a igreja. É a igreja. Por isso que a pregação numa igreja precisa ser direta, bíblica e sincera. Eu, de trás desse púlpito, que eu saiba, já preguei contra todo tipo de pecado que possa imaginar. Hoje mesmo de manhã, eu estava pregando contra refrigerante. Quem estava lá, sabia? Dos pecados do refrigerante. Quando pecaminoso beber refrigerante. Então, eu já preguei contra todo mundo pecado. Sabe por quê? Porque a Bíblia manda. Agora, eu sei que tem igrejas em que o que é pregado aqui, às vezes é meio diferente. Porque o pastor está com medo de ofender alguém. Gente, eu já disse isso antes, vou dizer de novo. Eu não quero ofender, chatear ninguém. Agora, eu prefiro 1000 vezes chatear você do que chatear Deus. Eu prefiro 1000 vezes desagradar você do que desagradar Deus. Tem muita igreja que é o contrário. Ah, mas se eu fizer isso, o povo vai embora. Ah, mas se eu pregar assim, o povo vai embora. É o seguinte, não me leve a mal. Tem gente que não gosta quando eu vou falar o que eu vou falar agora, mas eu vou falar o que eu vou falar agora. Se pegar, deixa eu falar direito. Se eu pregar contra um pecado, vai chatear você, ele retirar da igreja, a porta está ali, Eu não quero que ninguém saia da igreja. Infelizmente, o meu querer não adianta muita coisa, porque nos últimos 13 anos, muita gente veio, muita gente vai. Estava comentando ontem com o irmão João, se metade das pessoas que saíram daqui dos últimos 13 anos, a metade tivesse ficado, a gente tinha que comprar o lote do lado, o lote daqui, o lote de trás. Então, eu não quero que ninguém saia. Mas para você ficar, eu vou ter que parar de pregar a palavra de Deus, essa doutrina, então infelizmente, eu não vou parar de pregar contra o pecado e contra a sã doutrina. Isso não vai acontecer. Então abrace a sã doutrina, porque a sã doutrina não é minha. É da palavra de Deus. Sabe, eu não estou aqui pregando pastolatria, teologia robertística, ideias malucas, opiniões minhas. Eu estou pregando a palavra de Deus. E como eu sempre digo, se eu não puder mostrar para você da Bíblia, de um texto em seu devido contexto, para fundamentar o que eu estou falando, pregando, ensinando, então me ignore, gente. Completamente me ignore. Esqueça o que eu estou falando. Agora, se eu mostrar na Bíblia, aí você não está ignorando a mim, você está ignorando a Deus. Ignorando Deus. Isaías 58 e versículo 51 diz o seguinte. Isso é Deus dando uma ordem para o profeta Isaías. Diz assim: clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Isso foi o que Deus falou para Isaías.
Ele falou, levante a sua voz, anuncie com uma trombeta as transgressões e o pecado do meu povo. Aí chega um pastorzinho aqui, e eu falei, não, porque senão o povo é tudo. Dá um emprego honesto, por favor, em vez de ficar brincando de ser pastor. Sério, gente. Se não tem coragem, hombridade de ficar em pé e pregar a palavra de Deus, vá arrumar emprego. Um trabalho, porque isso aqui é um chamado ao ministério que fazemos para o Altíssimo Deus. E quem não tem coragem para fazer, está no lugar errado. Vai vender cachorro-quente, vai ser médico, vai ser dentista, vai ser engenheiro, vai ser meteorólogo, vai ser estatístico lá, vai ser alguma coisa. Só não fique enrolando atrás de um púlpito, pelo amor de Deus. Doa quem doer, incomoda quem incomodar. A sã doutrina precisa ser pregada, porque a sã doutrina é a base de uma sã fé. Sem sã doutrina, não tem uma sã fé. Porque por mais grande e maravilhosa e forte que for a sua fé, com a doutrina errada, ela funciona ao contrário. Olhe comigo para 2 Timóteo capítulo 1, rapidamente, último ponto esta noite. 2 Timóteo capítulo 1, versículo de número 13. Nós falamos que a sã doutrina é importante. Nós falamos que a sã fé é importante. E aqui temos que ver que as palavras sãs são importantes. Aí teve que enrolar a língua. As palavras sãs são importantes. 2 Timóteo 1, e versículo 13. Conserva o modelo das sãs palavras, de que mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Aqui é Paulo falando ao seu filho na fé, Timóteo. Ele está o treinando, o ensinando, como ser um homem de Deus, um pastor. E aqui ele fala, conserva o modelo. Ele está dizendo, faça igualzinho eu. Conserve o modelo. Ele fala, conserve o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Então veja bem, se Timóteo ouviu Paulo, é porque Paulo tinha palavras sãs. E do mesmo jeito que Timóteo ouviu de Paulo, outras pessoas precisam ouvir de Timóteo. E outras pessoas ouviram as pessoas que ouviram de Timóteo. E outras pessoas que ouviram as pessoas que ouviram as pessoas que ouviram de Timóteo e ouviram de Paulo. E assim se forma uma grande corrente que vai passando de um para o outro. Outro dia conversando com alguém, não lembro direito. Está vendo essa igreja aqui? Está vendo como ela é, o que ela é? Eu aprendi isso de outras pessoas. Que aprenderam de outras pessoas. Que aprenderam de outras pessoas. E o nosso papel é passar isso adiante para outras pessoas. Nós estamos começando em breve a Igreja Batista Sombra do Altíssimo aqui perto, certo? Aqui em Maceió. Lá, vai ser igual aqui. Agora veja bem, lá é lá, aqui é aqui. Nós não estamos começando uma denominação. Lá vai ser uma igreja independente, igual essa aqui é independente. Lá, cá. Ah, pastor, mas lá a gente comprou o terreno, a gente reformou lá, equipou tudo. É, igualzinho aqui. Alguém aqui comprou esse... não fui eu, foi você? Não. Alguém comprou por nós. Então a gente agora está fazendo o quê? A mesma coisa que fizeram conosco, estamos fazendo lá. E quem fez isso conosco foi feito para eles anteriormente. É o que Paulo fala aqui. Conserva o modelo. Em outras palavras, não mude. Não vai inventando coisa. Não vai querer inovar. Não vem com história. Conserve o modelo. As costureiras usam, é o molde que chama, né? Ela pega o molde, coloca no tecido e sai cortando. Se ela sai cortando, vou cortar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, no fim vai sair tudo... Por quê? Porque não seguiu o molde. Não conservou o modelo.
E o modelo são palavras sãs, que são palavras que vêm de uma fé sã, que é uma fé baseada na doutrina sã. Então, quando você vê alguém dizer que doutrina sã não tem importância, você vai ter uma fé corrompida, você vai ter palavras corrompidas, você vai ter um modelo corrompido que vai replicar o erro na vida das pessoas, em famílias, em igrejas, em ministérios. Você vai replicar, perpetuar o erro. Conserve o modelo. Note aqui no nosso texto, lá em nosso texto original, lá em Tito, capítulo 1, no versículo 9 fala, para admoestar. O versículo 10 fala, porque há muitos desordenados faladores. Versículo 11 fala, aos quais convém tapar a boca. O versículo 13 fala, portanto, repreende-os severamente. Me diga uma coisa, com que você admoesta alguém? Palavras. Com que você repreende alguém? Palavras. O que está saindo da boca no versículo 10? Porque há muitos desordenados faladores. O que sai da boca do falador? Palavras. No versículo 11, aos quais convém tapar a boca. Por quê? Para não sair o quê? Palavras. Tudo aqui está ligado com palavras. São palavras. A palavra que sai da sua boca deve ser palavra sã. E a palavra sã é baseada na fé sã, que é baseada na doutrina, que é sã. Quando você negligencia a doutrina, a fé e as palavras e o modelo cai tudo por terra. Tudo começa na sã doutrina. Então, quando alguém vem falar, não vamos deixar que a sã doutrina nos divida. Eu tapo os ouvidos e saio correndo na direção oposta. Não quero nem conversa, quero distância. Porque aí é o começo do fim. É o começo do fim. Palavras sãs, palavras fiéis são resultado da sã doutrina. O versículo 9 que nós lemos fala justamente isso. Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina. Retendo a fiel palavra, que é conforme, de acordo com, tem a forma de, a sã doutrina. Então você não tem como ter sãs palavras, você não tem como ter palavra fiel, sem a sã doutrina. Não dá, não tem, não existe. Essas palavras vãs vão gerar comportamento. Como assim, pastor? Como é que as minhas palavras vão gerar comportamento? Que bom que você perguntou isso. Mateus 12 e versículo 34. Jesus, daquele jeito meigo e gentil, falou assim: raça de víboras! Bem gentilmente, com todo amor que ele podia encontrar. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Sabe como palavras vão afetar nosso comportamento? Palavra fala da abundância do quê? Do coração. A Bíblia fala, acima de tudo que se tem que guardar, guarde o seu coração, porque dele saem as fontes da vida. É o seu coração que vai ditar o seu comportamento. Se as palavras que saem da minha boca, da sua boca, não são palavras sãs, não são palavras fiéis, é uma reflexão do seu coração, e do seu coração saem as fontes da vida. Tudo que você faz, pensa, com quem você anda, onde você anda, como você anda, tudo vai ser baseado no estado do seu coração. E as suas palavras são indicativas do estado do seu coração. Cuidado. Cuidado. Sem a sã doutrina, não há a fé sã, não há palavras sãs, não há comportamento são. E o versículo 10 do nosso texto em Tito 1 fala isso, porque há muitos desordenados, faladores, vãos enganadores. Vamos destrinchar isso. Porque há muitos desordenados. Isso é uma fé não sã. Andam desordenadamente. Por quê? Porque eles têm uma fé desordenada. Eles creem na coisa errada. Faladores.
palavras que não são sãs. Aí fala aqui, vãos enganadores. Aí o comportamento. Então lá em capítulo 1 de Tito, o apóstolo Paulo cobriu toda a base. O que você fala, como você age, no que você crê, está tudo ligado à sã doutrina. Você erra na doutrina, você erra no resto. Doutrina puxa tudo. Puxa o que você crê, o que você faz, como você se comporta, o que você fala, como você pensa. A sã doutrina puxa, influencia tudo isso. Doutrina sã é para ser pregada e ensinada na igreja. A Bíblia, toda a Bíblia. A fé sã é você crer na mensagem de Deus e vivê-la, implementá-la na sua vida. E o comportamento são é viver pelos princípios e doutrinas da sã doutrina. Aqui na Igreja Batista Metropolitana, nós pregamos e ensinamos a sã doutrina. Porém, você crê? Você pratica? Que nada adianta a igreja pregar, sã doutrina para cá, sã doutrina para lá. Mas se entra no ouvido, sai pelo outro. Se você não vive, não aplica, efeito zero. Foi o que o Tiago falou. A fé sem obras é morta. Não serve de nada. E tudo começou com a sã doutrina. Deus faz parte da sua vida. A sã doutrina faz parte do projeto da sua vida ou é apenas um detalhe, um opcional que quando é conveniente você talvez faça? Tudo começa, tudo termina com a sã doutrina. E vamos orar nosso